Boa noite a todos. Deixa eu já colocar o nome da live aqui. Apesar que acho que não vai aparecer. Mas espera aí, vou colocar de todo jeito. Olá, boa noite a todos. O senhor Pedro está aqui. Eu vou desativar os comentários e quem quiser me mande por inbox, que o senhor Pedro achou melhor para visualização. Tudo certo? Tudo certo, estou vendo você agora. E olha que engraçado, a gente estava com uns problemas de conexão mais cedo, agora eu é que não estava conseguindo conectar bem. Eu achei que estava um pouco atrasado. Infelizmente. Negócio de horário. Eu é que não estava conectando. Deixa eu ajustar aqui o ângulo da minha luz. Mas eu vi ali que já estava entrando um pessoal, estou vendo aqui pelos números que tem um pessoal entrando. Tá bom. Vou reforçar para todo mundo aqui que, para a gente se enxergar melhor, eu desativei os comentários na tela, mas quem quiser, manda ali na caixinha de mensagens, que daí eu dou uma olhada. Eu vou só mexer no meu ar-condicionado, só um segundinho, porque acho que a correria... Tá frio aí? Na verdade, aqui dentro tá quente, viu? Acho que com a correria aqui de ajustar notebook, iluminação, eu acabei ficando com calor aqui. Depois eu desligo. E tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Legal. Por aqui também tudo certo. Eu costumo fazer assim, enquanto está entrando mais gente ainda, para dar tempo de depois, quando a gente entrar nos tópicos, quando tiver mais gente que queria nos seguir, fazer uma introduçãozinha bem breve. Obviamente, todo mundo já deve conhecê-lo, mas de toda forma eu peço uma breve introdução, que depois eu pergunto mais coisas. E eu também me apresento, né? Porque muita gente quer saber de você, mas não sabe quem é esse outro aí que está batendo papo na metade de cima da tela. Claro. Então, falando de mim, eu sou Márcio. Conheci o Sr. Pedro no trabalho, no período em que trabalhei com ele na Sonova, Fonac. É a mesma empresa, mas ela mudou de nome. E foi um período muito rico, de muito aprendizado, muitos momentos divertidos também, de descontração. Sou publicitário, formado pela SPM, e cada vez que eu mudei de segmento, eu fui mudando de área de mercado. Então, atuei no mercado de luxo, no mercado de tecnologia, no mercado... que mais? Trabalhei em agência... bom, acho que tá bom aqui. Na verdade, eu tenho uma novidade para contar a respeito disso, mas eu vou deixar ela para abrir o bate-bola depois. Pedir para o Sr. Pedro falar um pouquinho dele. Você quer que eu fale um pouco da minha fala só, assim, só brevemente mesmo, porque daí depois a gente... Eu, ao contrário de você, eu trabalhei praticamente sempre na mesma área, ou seja, na área de saúde, né? Antes de aparelhos auditivos, essa área de audiologia, eu trabalhei na área de saúde também, que eu trabalhei na Siemens muitos anos, na parte de equipamentos diagnósticos, que são equipamentos de raio-x, ultrassom, tomografia, essas coisas, né? Uhum. Eu sou engenheiro formado em eletrônica, trabalhei um tempo na área técnica, depois, quando atingi meu nível de incompetência, aí eu passei para outra área, né? E passei para a área de vendas, de gestão, e foi onde eu me desenvolvi durante todo esse período. Trabalhei uma época na Siemens, depois quando a Siemens, eu passei para a área de aparelhos auditivos da Siemens, que era uma empresa do grupo Siemens, mas ligada direto à Alemanha. Depois disso, a Siemens resolveu sair do mercado, que era um mercado de varejo que não cabe no portfólio da Siemens, que é uma mega empresa de tudo que você pode imaginar, né? E durante esse tempo, eu e o João Bosco, meu grande amigo e mais que amigo, praticamente um irmão, nós trabalhamos 13 anos com a empresa própria, que foi o CAS, que a gente, na verdade, foi representante da Siemens. Depois a Fonac se interessou pela empresa, comprou a empresa. Nós continuamos, eu continuei por um período maior, fui, vamos dizer, na época a gente dizia gerente geral, ou CEO, ou se diz CEO, ou se diz Group Company Manager, tem vários nomes para a mesma função, não é? E eu me aposentei em 2013,
Fiquei 5 anos no conselho ainda da FONAC, a pedido deles, e hoje sou um aposentado que procuro me ocupar com tudo que é possível. Eu ainda tenho uma pequena empresa com meu filho da área de esporte, mas é mais ele que toca. Eu ajudo na gestão um pouco. Eu sou uma pessoa que ainda tem muito contato com as pessoas do mercado, aqui, alguns lá fora. Eu estou sempre com alguma atividade, eu não consigo parar, e acho que isso me faz bem. Nessa pandemia fiz muita ginástica, muita caminhada, muita coisa para passar o tempo, né? Então, fez o contrário que eu engordei na pandemia. Eu não engordei não, mas eu perdi mais cabelo e outras coisas. Na verdade, a pandemia é um período particular que ninguém nunca tinha passado por isso, praticamente, né? Então, momento difícil, né? Nós trabalhamos juntos, eu tenho também uma grande admiração pelo trabalho que o Márcio fazia, a gente conversava bastante, né? Acho que mesmo depois que eu saí da gestão da empresa, a gente ainda manteve algum contato, eu me lembro disso, né? Sim, não, muito legal. Tenho ótimas lembranças também e ótimo prazer em manter contato. Senhor Pedro, aliás, é engraçado, né? Eu até tinha colocado lá para frente, mas eu aproveito já para perguntar agora, porque eu ouvia, logo que eu estava entrando na empresa, eu ouvia algumas pessoas chamando de senhor Pedro, outras de Pedro. Na dúvida, eu adotei esse tom mais solene e daí já ficou gravado para mim. Pois rapaz, isso é uma coisa que foi mudando com o tempo. Primeiro, o senhor Pedro provavelmente era muito mais velho do que as pessoas com quem eu trabalhava, né? Hoje eu tenho 72 anos, né? Mas eu brinco sempre que eu estou com 72, mas com corpinho de 71. Então, né? E, na verdade, isso era comum, do mesmo jeito que a gente trabalhou, grande parte da minha vida, trabalhei de gravata, né? E, de repente, isso foi se desmontando. Eu mesmo tive, depois, que pedi muitas pessoas que não me chamassem mais de senhor, porque a gente tinha uma relação, em muitos casos, mais do que de relação de chefe com funcionário ou de companheiro de trabalho, nós tínhamos uma relação de amizade com muitas pessoas, mas muitas pessoas tinham dificuldade em cortar esse senhor, né? E eu hoje peço que todo mundo me chame de Pedro mesmo, né? Mas também não me incomoda, se chama de senhor, não quero ficar corrigindo as pessoas o tempo todo. Então, mas então, para estrear uma nova forma, de tratá-lo... pode me chamar de Pedro. Eu vou te chamar de Pedro para estrear, então, uma nova forma de tratá-lo, coerente com o que você prefere. E até para mudaram. E até para parecer mais natural, né? Para quem está nos assistindo, exatamente, né? Muito bom. Uma coisa que não foi muito flexibilizada, esse tipo de... Né? Isso não é o essencial na relação entre as pessoas. Exato. Não, muito bem. Para começar a nossa live, eu quero ler aqui um textinho. Depois eu acho que é melhor se ela fluir mais naturalmente, sem tanta leitura de roteiro. Mas queria ler aqui um texto. Sempre começo lendo um pouquinho para introduzir o meu olhar da pessoa que eu convidei. Então, essa parte eu leio. Conheci o Pedro Stern, aqui já corrigi. Conheci o Pedro Stern ao começar minha jornada no mercado de saúde. Eu cheguei para integrar a equipe de marketing e mesmo antes de sermos apresentados pessoalmente, eu já havia escutado comentários e ouvido impressões de pessoas variadas. Algumas falas tratavam dele em um tom leve, afetuoso, porém sempre profissional, demonstrando que ali estava um líder e não apenas um chefe. Uma ou outra pessoa o descrevia com uma abordagem mais solene e cautelosa. Também enxergavam nele um líder, mas sabiam da sua inteligência, olhar abrangente e da sua experiência que faziam com que ele percebesse facilmente falhas em algum trabalho mediano ou em desempenho abaixo das expectativas. Independentemente de qual era a situação, a admiração era perceptível em todos os que eu escutei. E mais do que isso, ela era múltipla, pois cada um admirava uma faceta diferente. Expectativas altas costumam ser convite à frustração, certo? Mas conforme fui conhecendo e tendo mais oportunidades de trabalhar em projetos junto do Pedro, a expectativa foi confirmada e superada. Vi resposta para a solenidade de alguns quando percebi que ele podia ser enérgico quando se deparava com determinadas situações,
mas notava que ele era compreensível com erros cometidos com intenções genuinamente boas. O que o tirava do sério era a falta de comprometimento. Como esses momentos eram exceção, não faltaram para mim exemplos da sua inteligência, sabendo quando ousar ou quando ser cauteloso, do seu raciocínio rápido e certeiro, da sua visão e repertório abrangentes, que abraçavam com facilidade temas micro e macro. Pedro Stern é um nome conhecido e respeitado em todo o mercado de saúde, pelo seu empreendedorismo na empresa que fundou, fez crescer e hoje é a operação brasileira da Sonova, após a aquisição, uma multinacional presente em mais de 70 países. Pela sua contribuição no segmento de saúde, onde já ocupou, por exemplo, diversos cargos de gestão na Abimed, e principalmente pela sua visão clara, analítica do mundo ao seu redor e sempre atualizada, seja ao compreender e liderar pessoas ou a analisar negócios, mercados e cenários socioeconômicos e políticos. Hoje ele segue empreendendo no marketing esportivo, no segmento esportivo, como diretor da Unisport, e ele é muito modesto, diminui um pouquinho as palavras dessa trajetória, mas eu acho que elas merecem esse tom e essa visão ampla do quanto ele é presente e importante, mesmo após ter se afastado da Sonova. E eu o convidei para compartilhar um pouco da trajetória dele e, como ele mesmo diz, analisar sua bola de cristal e dar umas opiniões aí sobre o nosso futuro, seja dentro do mercado de saúde ou na sociedade. Além de muito eficiente, vale dizer que essa bola de cristal não cabe em caixas. E daí eu faço uma brincadeira com o nome do programa Fora da Caixa. Porque a caixa limita, a caixa que eu digo aqui não é a caixa do chavão de pensar fora da caixa, é uma caixa que pode nos limitar a um conceito que já está fora de uso, a uma ideia ultrapassada. E essa bola de cristal, além de ser redonda e não caber nessa caixa quadrada pequena para ela segue adiante, girando e coletando e tendo novas impressões. Então, agradeço muito, seu Pedro, por estar aqui comigo nesse momento. Eu vou pedir um aumento, né? Depois do que você leu, eu vou pedir um aumento para o meu chefe, não sei exatamente quem é, mas eu vou pedir um aumento. Tudo verdade. Eu agradeço, acho que você foi gentil demais, foi muito generoso, mas fico contente com a avaliação. Os defeitos provavelmente cabem numa outra caixa, né? Eu recebi aqui já algumas perguntas do mercado auditivo, mas eu vou deixar mais para frente. Porque o senhor já comentou um pouquinho, você já comentou um pouquinho sobre sua trajetória, mas a primeira coisa que eu pergunto é quem era a pessoa do meu convidado, assim, antes de eu conhecê-lo. O que aconteceu ali? Família, como a família veio para o Brasil, o que puder, o que o senhor gostar, o que você gostar de contar, pode contar. Na verdade, é o seguinte, a vida é feita de desafios, né? Você está sempre sendo desafiado em alguma coisa. Eu tenho na minha história familiar, quer dizer, a minha história pessoal, ela não é muito diferente de centenas, milhares de outras pessoas. A origem da minha família tem algo assim de peculiar, não quero dramatizar aqui, mas é uma coisa que pode ter influenciado, né? Os meus pais eram ambos alemães, judeus alemães, eu até contei isso em outra live. Eles foram atingidos pelo nazismo na guerra, e isso gerou um desenrolar de fatos. Meu pai veio antes da guerra para o Brasil, por alguma circunstância. Minha mãe, com 17 anos, ela foi deportada ou fugiu para a Inglaterra, foi adotada por uma família, ela foi com a irmã dela de 12 anos, passou a guerra lá, foi enfermeira, terminou a guerra, ela veio para o Brasil, conheceu meu pai e teve 3 filhos. Eu sou o mais velho, eu tenho um irmão 1 ano mais novo, que é psicólogo, e eu tinha uma irmã que faleceu alguns anos atrás, e a história muito desafiadora, muito dura, na verdade, a história da minha mãe, que é uma grande referência para mim em diversos aspectos, até em alguns gostos, por exemplo. A minha mãe, ela, como eu disse, saiu 17 anos, foi deportada, assim, a mãe, o pai conseguiu fugir para o Brasil, a mãe não conseguiu, ela foi para um campo de concentração, morreu. Desculpa, ela ainda não conhecia o seu pai. Não, ela conheceu aqui no Brasil. E minha mãe, a mãe dela morreu no campo de concentração e a avó se suicidou quando os nazistas foram pegar ela em casa. Então,
uma vida muito dura para começar e ainda muito jovem, né, com 16, 17 anos. Ela veio para o Brasil, casou, como eu disse, teve 3 filhos. Nós moramos um bom tempo numa cidade da Serra, lá no estado do Rio, Nova Friburgo. Eu nasci no Rio, meus irmãos também. E meu pai morreu de um problema de saúde pulmonar, cardiológico, quando eu tinha 10 anos. Então, minha mãe teve uma vida muito dura. E não sei se isso, de alguma forma, os desafios dela, de conduzir os filhos, dava aula de inglês, porque ela morou na Inglaterra, tudo isso deve ter influenciado de alguma forma. Minha mãe é uma grande referência na minha vida, né? Alguns gostos, até pessoais, como música clássica, eu sou fanático por música, eu vou a muito concerto, tenho gosto de música o dia inteiro e tal. Gosto muito mesmo, não é nada de... Veio da minha mãe. E minha mãe faleceu ano passado, com 98 anos. Foi uma guerreira, né? Então, essa é a minha origem, assim, das coisas, da minha vivência de jovem e tal. A minha vida pessoal, ela não tem nada assim de muito especial. Eu consegui, sou um privilegiado, vamos dizer assim, consegui fazer uma universidade pública, me formei em engenharia e tal. Eu comecei na Siemens como estagiário e praticamente não mudei de CNPJ. Nessa divisão médica, eu fiquei no Rio de Janeiro um tempo, era a sede da Siemens, da divisão médica era lá, e eles precisaram de alguém em São Paulo, por um período de 6 meses. E aí eu tenho uma história curiosa. Naquela época, quando a maioria de vocês nem tinham nascido, isso foi em 73, né? A maioria não tinha nascido ainda, quando eu vim para São Paulo, ninguém do Rio de Janeiro queria vir para São Paulo. Eu me lembro que o meu chefe, que se aposentou na mesma posição que ele começou lá, ele falou: você é maluco de ir para São Paulo. Lá só chove, não faz sol, as pessoas não cumprimentam, ninguém dá orientação. Era um terror para o carioca vir para São Paulo. Eu, na verdade, vim, eu era muito novo na empresa, eu vim porque eu fiquei com vergonha de dizer que eu estava com medo de vir. Eu vim e vou te contar, eu me apaixonei por São Paulo, eu fiquei 6 meses aqui, nessa divisão médica da Siemens. Eu não quis voltar para o Rio de Janeiro. Eu sou um paulistano, assim, naturalizado, assumido. Eu adoro São Paulo. Gosto do Rio de Janeiro, eu vou lá de vez em quando, eu tenho meu irmão lá, minha esposa tem irmã. Mas eu gosto muito de São Paulo. Eu vim aqui, fiquei por 6 meses. Depois não quis voltar, então a Siemens ofereceu para eu ficar. Eu fui chefe de departamento técnico, depois passei para vendas e tudo. Até que um dia eu fui convidado para trabalhar na parte de aparelho auditivo. Eu tenho algumas passagens assim, malucas. Eu, durante a área de equipamento médico, eu tive que ir para o Chile na época do Pinochet, que era um período de ditadura muito dura no Chile, por causa de umas exportações da Siemens. Também ninguém queria ir, eu também fiquei com vergonha, com medo de dizer que não queria ir, fui. E eu aprendi muito nesses desafios todos, né? E aí eu fui trabalhar na parte de aparelho, eu fui convidado para trabalhar numa empresa da Siemens de aparelho auditivo, que era em Porto Alegre, chamava Cama Aparelhos Auditivos. Eu gostei da área, era uma pequena empresa, ao contrário da Siemens, tinha de tudo, importação, exportação, RH, vendas, produção, tinha tudo numa empresa pequena. Eu transferi essa empresa de Porto Alegre para São Paulo, que era da Siemens, lá no Brooklyn. Algumas pessoas estão ouvindo aí, talvez se lembram da empresa lá no Brooklyn. Aí a Siemens resolveu ir embora, nós assumimos outro desafio em Bosco, que eles ofereceram para a gente ficar, que não podiam fechar a empresa, porque tinham milhares de pessoas usando aparelho auditivo, não podia ir embora, assim. E aí eu fiquei com o Bosco, ficamos um bom tempo, nós desenvolvemos uma empresa, conseguimos levá-la para o número 1 do mercado na época, ainda como representante. Mas tínhamos uma administração financeira um pouco temerária, acho que era muito agressivo e tudo, a gente via o risco naquilo. Então, quando a FONAC quis comprar, eu já conhecia o presidente da FONAC, porque ele trabalhou na Siemens, na outra área eu conhecia ele. Mas até vender demorou um tempo longo, né? Nós estamos 13 anos com o CAS, né? Eu, de 73 a 84, eu acho que eu fiquei na divisão médica aqui em São Paulo. Aí fui para a área de auditivo em 84 e em 92, eu acho, se eu não me engano, 92 eu fui para a parte de aparelho auditivo. E, aliás, em 92, exatamente. Aí, em 92, nós assumimos o CAS.
Tá? Ficamos até 2005, a FONAC comprou. De 2005 era para eu ficar 5 anos, acabei ficando 7 anos como presidente, depois fiquei mais 5 no conselho, né? Perfeito. E desse tempo todo, o que me sobrou de mais valioso foi a relação com as pessoas. A relação com as pessoas conduziu toda a minha vida profissional. O tempo todo eu dependi das pessoas. Então, até hoje eu tenho muito contato com as pessoas. É um prazer muito grande isso. E até por isso eu tinha aquelas primeiras impressões que eu recebia quando eu entrei na empresa. Todos viam um líder, seja aquele que era mais, talvez não desempenhava tão bem, ou tinha algum receio, era mais temeroso, digamos assim, ou os que tinham uma relação mais próxima, mais aberta e até um pouco mais pessoal, emotiva. Cada um admirava de uma forma, mas todos tinham algum ponto de vista, né? Porque você transitava em diversas áreas ali, batia papo com todo mundo. Eu não gosto só de contar as coisas só positivas, assim, né? Eu devo falar que na época do CAS, quando a gente subiu a empresa, era um período no Brasil que tinha inflação de 80% e tinha não sei o quê. Eu vou dizer, na época do CAS, nós algumas vezes, nós estivemos próximos de, vamos dizer assim, não de falência, mas de realmente não dar certo, a empresa não continuar a seguir. E todas as dificuldades, elas foram sempre superadas pela união da equipe, das equipes que a gente tinha. Uhum. As pessoas vestiam a camisa, talvez era uma condição meio intuitiva, de depender das pessoas, de ajudar. Isso conduziu toda a minha vida, né? Eu, como todo mundo, cometi muitos erros, mas uma das coisas que eu acho que acertei foi sempre conduzir as coisas junto com as pessoas. Uhum. Né? Sim. E eu vou fazer mais uma pergunta, só que eu vou mudar o carregador, só um segundinho. Tá bom. Eu estou carregando o celular aqui na parede, mas eu estou achando que no notebook ele carrega mais rápido. Essas coisas de live que a gente vai resolvendo exatamente. Enquanto a coisa acontece, né? Eu montei uma estrutura aqui, meio maluca, para poder carregar o iPad enquanto nós estamos falando, né? Eu fiz... meu computador aqui é a fonte de tudo. Se ele se rebelar, daí eu tenho que pensar num plano B. Mas até tem um plano B pensado, caso essas coisas aconteçam, né? Porque na hora que você não espera é que elas surgem. E eu queria te perguntar também a respeito toda essa trajetória de crescimento e dedicação à empresa, às pessoas que trabalhavam junto de você. Eu imagino que isso tenha demandado abrir mão de algumas coisas da vida pessoal, seja tempo com família, com amigos ou hobbies. Isso pesou em alguns momentos? Na verdade, não. Eu nunca me... Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito e devo confessar que uma parte desse excesso de trabalho era para corrigir meus próprios erros. Eu não era uma pessoa absolutamente muito organizada, então eu tinha que trabalhar mais para compensar esse lado. Eu era muito focado em resultado, porque a gente precisava disso. Mas eu, por exemplo, jamais deixei de tirar férias. Nunca deixei de tirar férias. Uhum. Né? Eu nunca deixei de fazer coisas que eu gosto, de ir ao cinema, eu sou um cinéfilo também, adoro cinema, e de ir a concertos, de fazer as minhas viagens durante as férias. Eu não tirava 30 dias, tirava 10 dias, 15, fazia 2 vezes e tal. Mas eu acho que trabalhei muito, como a maioria das pessoas que trabalhavam comigo acabavam trabalhando muito também, mas eu não posso me queixar de ter sido, isso não me privou das coisas boas, né? Quer dizer, eu nunca deixei de tirar férias, por exemplo. Ótimo. Nunca. E nessas férias... Aconselho a todas as pessoas que eventualmente estejam ouvindo, não deixe de tirar férias. É bom, é saudável, né? É importante, é importante. Sim. E nessas férias você costumava o quê? Gostava de viajar? Eu gosto muito de viajar. Então, eu tinha oportunidade de viajar e basicamente era isso. Se eu ficasse em São Paulo, eu tinha que sair, nem que fosse até o Rio de Janeiro, onde tinha minha mãe, na época minha irmã, meu irmão, e também tem meus amigos também, né? Eu tenho amigos da minha época de infância de Nova Friburgo. Tem um casal lá que eles são
eles são os padrinhos meus de casamento, eu sou deles, então eu tenho ainda muitos amigos ainda. E se não, mas ficar em São Paulo de férias era complicado. Agora, sempre fiquei conectado de uma forma que a tecnologia permitia, né? Sair de férias em 75 não é a mesma coisa que sair de férias em 2021. Eu tinha celular, não tinha nada, mas de alguma forma a gente ficava conectado. Isso nunca me tirou o prazer das férias. Não. Eu sempre senti uma necessidade absoluta de informação e de estar sabendo o que está acontecendo e estar conectado, né? E eu lembro até, eu não sei se eu ouvi esse comentário de alguma forma de você ou de alguém numa época que eu perguntei alguma coisa, se você estava na empresa naquele dia ou não, e comentaram coisas que são relativas ao que você falou, de gostos pessoais e de viagem, que comentaram que você tinha viajado uma viagem lá de folga, de férias, para conferir uma apresentação de uma ópera, se não me engano, que você gostava muito, só que não estava disponível, não viria para cá. E daí eu vi o quanto esse lado cultural também é presente na sua vida. Isso é uma das coisas que veio da minha mãe, né? Por exemplo, eu gosto muito. Então, por exemplo, existem obras que não são tão populares, mas que eu gosto muito, né? Gosto muito de compositores russos, a música russa é muito rica. Eu estive na Rússia 2 vezes, só para ouvir música. A primeira não foi para ouvir música, mas a segunda foi. Conta, caso alguém nos siga e goste de música clássica, conta os nomes para a gente. Não, dessa ópera que você está falando? Não, foi uma ópera de um compositor italiano que foi o precursor da ópera, ele chama Claudio Monteverdi, e ele tem uma ópera que fala de Ulisses, daquele livro famoso lá de Troia, aquele negócio todo. E tem uma ópera muito conhecida, uma ópera muito antiga, que chama Retorno de Ulisses em Pátria, ou seja, o retorno de Ulisses à sua pátria, e eu fui viajar para ver isso. Outra paixão que eu tenho são aviões, né? Sou apaixonado por aviação comercial. Eu já fui fazer viagem só para visitar uma fábrica da Airbus em Hamburgo. Já fui também em fábrica aqui em São José dos Campos, da Embraer e tal. Então, são paixões que ajudaram a compensar esse lado muito pesado do trabalho, né? É importante que as pessoas tenham prazeres. E, às vezes, são coisas simples, né? Hoje, música, você pode ouvir tudo no YouTube, você não precisa... não pode viajar. Hoje não é falta de verba para investir que vai impedir de ter o prazer. Né, hoje em dia. Importante, é verdade. E eu tive 2 tios que trabalharam na Embraer aqui em São José dos Campos. E por isso eu acredito, então, pelo gosto pela aviação, que o seu perfil tem a fotozinha de um avião. Tá cheio de aviãozinho aqui atrás de mim, não dá para ver aqui no escritório, mas legal. Eu adorei. Eu já fiz uma viagem pela Austrália no avião que a atração era o avião, não era a Austrália, mas acabou, obviamente, sendo Austrália. Era uma viagem de fanático por aviação num avião bimotor a hélice de 1949. Nossa, deve ter sido incrível. Um Convair 580. Era um negócio, só tinha 17 americanos e 2 brasileiros, eu e minha mulher. Foi uma viagem sensacional, que a gente rodou a Austrália inteira, que é um país gigante, né? E então essas maluquices assim ajudavam a esparecer. Exatamente. E fora que deve ter sido interessante também poder trocar ideias com essas pessoas que estavam lá, esses americanos, porque eram pessoas do mesmo universo, né? Do universo eram pessoas, tinha professor universitário de Stanford, na Califórnia, tinha gente que era, sei lá, tinha empresa, tinha de tudo, mas todos tinham um gosto um pouco afinado para aviação. Porque eu me lembro que uma mulher, no início, falou: eu não vou de jeito nenhum nesse avião. Um avião bimotor de 1940 e pouco, acho que nem era 49. 49 é o ano que eu nasci, acho que foi um pouco antes. Mas era um avião que voava lá na Nova Zelândia e na Austrália, né? E foi uma viagem maluca, muito legal, que eu nunca esqueci. Né? É ótimo, são as coisas que a gente guarda na memória, né? Exatamente, exatamente. E falando de trabalho, novamente, o que se der para comparar uma coisa com a outra, o que foi mais desafiador? Ser um empreendedor ou ser um presidente de uma operação em um país, né? De uma multinacional?
Ser empreendedor foi muito mais desafiador. Uhum. Eu vou dizer por quê. Eu e o João Bosco, que também é engenheiro, e nós somos ainda muito amigos, é também uma coisa rara que sócios continuem amigos depois de tanto tempo, né? Nem sempre é assim, né? Na verdade, ser empreendedor é muito difícil, principalmente aqui no Brasil. A gente tinha muitos funcionários, a gente, como eu disse, nós passamos dificuldades grandes. Teve uma época que nós ficamos devendo para a Siemens Americana coisa de $1 milhão, vezes 2. E isso faz você acordar de madrugada suando, pensando como é que você vai resolver. Um orgulho eu tenho, nós jamais a gente atrasou imposto. É coisa que você vai ouvir de um monte de empreendedores aí. A gente jamais deixou de pagar salário. Eu já tive salário atrasado em um outro trabalho. A gente deixar de pagar imposto, estava com dificuldade. A gente conseguiu conduzir a empresa, mas eu percebi que aquilo era extremamente desgastante num país onde as coisas são muito instáveis, né? Uhum. Você, normalmente para quem uma empresa pequena que vive de moeda estrangeira, importar, e aí de repente você tem uma desvalorização cambial monstro, você comprou um troço por 5 e quando você vai pagar vale 8, você já vendeu por 6. Então, Isso era terrível, essa era a parte mais complexa. Isso era compensado porque nós tínhamos um time muito unido, ainda tem várias pessoas, nós temos até um grupo que são pessoas ainda do CAS, foram pessoas que me ajudaram demais a construir tudo que a gente construiu. E quando eu já tinha sido funcionário de multinacional na Siemens antes, não era uma grande novidade. Quando eu fui para a FONAC, eu tive uma surpresa muito positiva. Eu nunca vi uma empresa tão focada naquilo que fazia como o pessoal lá da Suíça. E claro que a gente tinha momentos difíceis, muita exigência de resultado, de participação, mas eu consegui construir uma relação muito positiva com a direção lá. Eu saí muito bem relacionado com as pessoas, mesmo com mudanças de gestão. E eu devo dizer que a grande fase de crescimento da empresa foi quando a gente virou FONAC, porque os recursos da FONAC, os produtos da FONAC são inquestionáveis e a empresa, você ser presidente de uma empresa multinacional num país como o Brasil também exige uma certa habilidade, né? Você tem que gastar um pouco da sua energia, uma parte razoável da sua energia e inteligência para dentro da empresa, né? O objetivo de uma empresa, aqueles desafios, o objetivo que a gente tinha numa empresa nossa, nacional, desorganizada, agressiva, como era o CAS, não se podia ter numa empresa como a FONAC, né? Porque depois funcionou. A gente tinha que saber se movimentar e saber fazer uma transição. A minha grande preocupação quando a gente vendeu a empresa, eu tive muito apoio deles, foi mérito meu, não, foi o seguinte: transformar uma empresa agressiva, muito bem posicionada no mercado, mas desorganizada, dentro de uma estrutura multinacional, de uma cultura europeia, germânico-europeia, vamos dizer assim, que é a Suíça. A Suíça é um país de três áreas, né? Alemã, francesa e italiana, mas predomina, principalmente na FONAC, a parte alemã da Suíça. Isso foi eu devo dizer que na minha vida profissional, o período na FONAC talvez tenha sido o mais prazeroso de todos. Legal. E isso também, essa mudança de cultura, mudança de cultura organizacional, além da mudança cultural mesmo, de brasileiro versus suíço-alemão, eu acho que teve um lado também de trabalho deles, de ir compreendendo o que estava sendo mudado, porque o Brasil não era igual, né? Sem dúvida. Eu queria até ressaltar uma coisa que eu não sou de filosofar muito, assim, mas algumas coisas a gente guarda e são vitais na vida da gente. Isso foi uma coisa que aconteceu lá na FONAC. Essa relação muito próxima com os funcionários, trabalhar junto, e às vezes você fica
aborrecido, dá uma bronca e talvez até merecido, e você também se perde um pouco. Mas esse trabalho muito junto, intuitivo, que eu vim trazendo comigo, porque eu reconheço que tudo que eu consegui foi por causa das pessoas que trabalharam comigo. Porque uma pessoa não faz nada, né? E uma coisa me surpreendeu quando eu fui para a FONAC. Primeiro, me chamou muita atenção o foco da empresa, porque ela só trabalha com aparelho auditivo, diferente da Siemens, que tinha de tudo, tudo que você pode imaginar, de locomotiva, transporte, indústria de papel, aparelho auditivo. A FONAC era uma empresa muito focada numa coisa só. E esse lado intuitivo de trabalhar com as pessoas de forma muito próxima e contar com as pessoas para tudo, quando eu cheguei na FONAC, teve uma coisa que me surpreendeu lá. Na entrada do prédio tinha uma frase, vocês devem saber que na Suíça se fala alemão, se fala italiano, todo suíço fala alemão, italiano e francês. Tem um dialeto chamado, eles falam um alemão suíço, que eu falo alemão, mas não dá para entender nada. Já me disseram isso. Quando eles não querem que a gente entenda quem fala alemão, eles falam alemão suíço. E tem um outro dialeto chamado romanes, mas basicamente alemão, francês, italiano. E tem esse Schweizerdeutsch, que é um alemão, e tem uma frase que estava na entrada do prédio, lá dentro, que me chamou muita atenção. Eu não sei se essa frase continua lá. Eu acho que a empresa ainda não segue mais tanto aquilo lá, por exemplo. Eu vou mostrar, não sei se vocês conseguem ler, o que está escrito aqui. Dá para ler bem, só que ela aparece ao contrário. Deixa eu pensar. Tenta mostrar ela invertida. Como se... ao contrário, hein? Oi? Porque... Bom, é o seguinte... Mas tenta colocar o papel ao contrário, porque acho que pelo fundo a gente consegue ver a letra preta. Dá para ver? Dá para ver sim. Então, dá para ver. É o seguinte, se eu botar desse lado ou do outro, vocês não vão entender nada. Exatamente. Mas porque isso que você falou, desculpa um parênteses. Diz, nada acontece sem pessoas. É um dialeto suíço, mas me chamou muita atenção isso aqui. Nada acontece sem pessoas. E eu sou um ardoroso fã dessa filosofia. Nada se faz sem pessoas. E o mundo vem numa transição, não é? Muito forte, em que a relação entre as empresas e os funcionários, e vice-versa, atingiram um grau de impessoalidade como eu nunca tinha visto. Aí alguém pode falar, esse cara é velho, está vindo com história antiga, isso não existe mais, até pode ser. Eu estou convencido, e essa pandemia ressaltou mais esse lado impessoal ainda. Não que eu seja contra home office e esses negócios, muitas dessas coisas vão permanecer, mas eu tenho certeza que as pessoas prescindem. Pessoas continuam sendo pessoas, com seus sentimentos, com as suas visões diferentes, com sua modernidade ou não, mas esse grau de impessoalidade e em que a consideração pela pessoa deixou de ser uma coisa fundamental, e eu vivi muito essa transição, mesmo dentro da Sonova, depois de um certo tempo. Isso não é exclusividade da Sonova em todo lugar. Eu acho que isso aí, pouco a pouco, vai ser resgatado de alguma forma. Acho que vai ser necessário. Porque, hein? Vai ser necessário. Ninguém se sente mais seguro em lugar nenhum, nem a empresa, nem o funcionário. Hoje é muito fácil. Eu digo da relação pessoal das empresas com as pessoas. Quase genérico. E a pandemia, ela reforçou esse aspecto, esse distanciamento, na medida que toda essa tecnologia de trabalhar remoto, que foi a solução, não há dúvida nenhuma, foi a solução, mas a gente já percebe hoje empresas que estão voltando, nem que seja 2 dias por semana. A própria Sonova lá na Suíça, eu tenho amigos lá ainda, estão falando, não, eu mesmo não aguento mais, e também a empresa quer que a gente fique. Eu acho que vai haver um resgate. Essa é uma das coisas que na minha bola de cristal, que eu botei pilha nova nela, eu acho que é fundamental que haja um resgate
nessa relação mais humanizada das empresas com as pessoas e que as pessoas também tenham afeto, entre aspas, pela empresa que trabalham, que eu vejo que isso está aparecendo. Sim. Eu vejo pessoas que odeiam hoje trabalhar, e não é na Sonova, não. Eu tenho contato com outras empresas do mercado, eu conheço gente de todas as empresas do mercado, inclusive fora. E eu vejo pessoas que dizem, eu quero ir embora daqui, mas não vou porque não tenho outro emprego. Que é o grande problema do Brasil hoje, o desemprego. Sim. E eu vejo, realmente, assim, eu noto que há mais impessoalidade em diversos detalhes, assim, das relações, seja na hierarquia, então certas pessoas já não tratam com hierarquias, se tiver um intervalo ali, tem uma pessoa entre elas, ou até em momentos de desligamento também, onde não há espaço para a pessoa se despedir, tem de tudo um pouco assim que você vê, e talvez a gente esteja vivendo o extremo da impessoalidade, que a pandemia ainda reforçou. Eu não tenho dúvida. Então, a gente caiu lá no extremo. Em algum momento a coisa vai ter que se reequilibrar, né? Exatamente. Eu queria fazer um outro comentário sobre isso. Na minha vida profissional, que é longa, né, que foi longa, agora não tenho mais vida profissional, tenho algumas coisas, mas não é. Eu percebi que o ambiente empresarial ele é formado de ciclos. As coisas são muito cíclicas, igual a história. As coisas vão e se repetem. As empresas têm fases de expansão, depois vem as crises, eles diminuem. E também no tipo de trabalho, isso também ocorre em ciclos. Eu me lembro que trabalhava na Siemens, a Siemens de repente comprou, estava muito bem, comprou um monte de fábricas pequenas de equipamento nos Estados Unidos, pois nem tudo aquilo deu certo, porque compra assim, às vezes não dá certo, eles começaram a eliminar tudo. As próprias políticas de pessoal dos RHs, para mim, hoje são um pouco estranhas. São um pouco estranhas para mim. Nunca fui especialista em RH, não tenho base técnica para dizer, mas eu sempre vi o RH como não só como um departamento de folha de pagamento, que cuida de impostos, da legislação trabalhista, mas principalmente uma interface muito importante entre o funcionário, seja do nível que ele for, e a direção da empresa e as políticas da empresa. Né? Ele não está lá só para proteger a empresa do funcionário. Não, mas ultimamente a balança estava pesando muito para um lado só. Né? E eu vejo isso com muita preocupação, porque as pessoas continuam sendo pessoas, com suas fragilidades, com seus problemas, com as suas questões, e essa impessoalidade faz mal para as pessoas. Sim. Eu não sou especialista, não sei nem se isso afeta e deve afetar as pessoas no seu nível particular, no seu nível privado. Né? E eu volto a dizer, nada se faz sem pessoas. Isso pode estar assim, porque a gente não entendeu, eu não entendo. Mas, olha, não tem nada que vale mais que isso aqui, viu? É verdade mesmo. Não é demagogia, não. Eu tenho convicção disso aí. Né? Não, isso até me lembra... o meu amigo, um dia, ele vai cobrar royalties de tantas lives que eu já citei isso. Mas na época que ele trabalhava no Google, agora ele está no TikTok, ele comentou a respeito do comitê de diversidade que ele participava. E daí ele falou, olha, simplificando ao máximo, porque esse comitê existe, é porque o que é correto, reflete a sociedade, se a sociedade é múltipla, a empresa também tem que ser, e 2, porque dá mais dinheiro. A gente fez as contas, vimos ali, quando um grupo é diverso ou o grupo não é diverso, o grupo diverso dá mais dinheiro, porque por coisas básicas. Porque você não cria um produto... Quando você não é diverso, você exclui. Não, e assim, você pensa o que o outro vai gostar. Você acha que você junta muitos homens para fazer uma campanha para a mulher. Você acha que ela gosta daquilo. Você não entende o outro, né? Então, por essas razões, pessoas... Quando você não considera a diversidade, você está excluindo, inclusive, o seu mercado. Né? Sim. Por isso que dá mais dinheiro. Você pode, além da questão, claro, política né, de você incentivar e prestigiar e respeitar a diversidade,
você está excluindo parte do seu mercado. Uhum. Hoje tem pautas que as empresas têm que olhar. Uma é a diversidade, outra é a questão do racismo, outra é a questão do meio ambiente, né? E assim por diante, né? Sim. Então é o seguinte, hoje você vê que as empresas, grandes empresas, abraçam todas essas causas que são questões mundiais, não tem nada a ver com direita, esquerda, com nada disso, né? Não vamos nem entrar em termos políticos. Mas se você não tiver uma visão aberta e, inclusive, procurar se informar, ter a cultura e ver o que está acontecendo no mundo e procurar cooptar essa realidade, né? Você fica excluído também. Você não fica uma pessoa fora do esquadro, né? E isso tem até relação com o que o senhor falou. Você falou de preocupar-se com pessoas, e a empresa não é feita sem pessoas, porque as pessoas, isso tem esse lado emocional, né, que a pessoa se sente incluída, acolhida, e da mesma forma, o que a empresa faz, as causas que ela, as causas com as quais ela se preocupa, também tocam pessoas e clientes diferentes, que às vezes, por conta da empresa ser ecologicamente correta, não fazer testes em animais, por exemplo, um cliente pode preferir pagar mais caro pelo produto dessa empresa por acreditar naquela causa. Isso são exceções, mas que, assim, de modo geral, quanto mais a empresa se mostra alinhada ao público que ela quer atingir, na consciência até do que é o mundo, mais ela tem chance de perseverar, né? Essa relação que eu cito e que você também mencionou e que eu fui até repetitivo da relação com as pessoas, ela se mostra também absolutamente igualmente necessária quando você olha para os seus clientes. Uhum. Que também são pessoas, os seus problemas e tudo. E a gente, como empresa, comete muitos erros também. Sempre cometemos muito erro. Mas a relação positiva com clientes, entendendo o lado do outro, foi sempre um fator de sucesso, sem dúvida nenhuma, para a gente. Uhum. Né? E, por exemplo, apoiar os nossos funcionários naquilo que eles tinham de relação com os funcionários, com os clientes, também foi sempre um fator básico de sucesso. Ou seja, a impessoalidade hoje, a gente percebe que atinge não só as pessoas que trabalham na empresa, mas existe um certo grau de impessoalidade com os clientes também. E eu brincava, em algumas frases que eu tinha, eu dizia assim, olha, vou falar uma coisa surpreendente para vocês. Falava para dentro da empresa, quando eu já estava no conselho, mesmo antes, eu falava assim, vou falar uma coisa surpreendente para vocês. O dinheiro do seu salário não vem da Suíça, ele vem do seu cliente. Uhum. Né? Então, não dá para... relação muito forte que a gente tinha com os clientes, ela nos ajudava a manter o nosso mercado e ajudava a compreensão do cliente dos nossos erros. Porque a gente cometia erros, muitos erros. E quando você tem uma relação muito positiva com os seus clientes, você consegue superar isso aí. Eu jamais deixei de ligar para um cliente. O cliente podia ser o cliente menor, se ele me ligasse, eu não podia na hora, eu ligava depois para ele. Eu nunca deixei. E isso, todo o time nosso fazia. Isso sempre foi fator básico de sucesso. E até para gestão de crise, né? Assim, dar a cara, dizer o que aconteceu, ser sincero, né? Se esconder e não falar nada, acho que é a pior coisa que pode acontecer nessas horas. Né? E tem algum ponto específico ali da história de alegria, realização ali que o senhor possa destacar que marcou, foi emocionante? Poxa, teve muitas, né? Por exemplo, eu vou te contar, tem pequenas emoções que são muito válidas. Quem trabalhou conosco lá no centro empresarial vai se lembrar. Final do mês, último dia do mês, trabalhar até 10, 11 horas da noite para conseguir atingir a meta, comprar um monte de pizza e ver um monte de funcionários que ficavam lá espontaneamente, alguns não podiam ficar, poxa, tem escola, tem filho, tem não sei o que podia. Isso era uma pequena emoção renovada todo mês. Era uma farra positiva.
mas estava todo mundo junto ali, né? Isso eram pequenas emoções. Atingir, por exemplo, nós fizemos uma vez uma campanha ainda no CAS, uma campanha de incentivo, estava na moda esse negócio de campanha de incentivo. Alguma pessoa talvez esteja assistindo aí, não sei, vai lembrar disso. Nós fizemos uma campanha de Fórmula 1, dividimos os times em equipes de Fórmula 1 na época, e nós dividimos as equipes, tinha mecânico, tinha piloto, tinha chefe de equipe, e eu me lembro que a gente fez uma campanha maravilhosa, com surpresa, sempre fomos muito, modéstia à parte, criativos. Nós criamos uma campanha que nós lançamos dentro de um jumbo, lá no aeroporto de Guarulhos, ninguém sabia que ia para lá, estavam todos os gerentes do CAS e o pessoal da Matriz. A gente lançou uma campanha dentro de um jumbo estacionado lá no aeroporto de Guarulhos. As pessoas pegaram o ônibus que a gente botou na frente da empresa, não tinha a menor ideia para onde iam. E nós levamos o grupo de funcionários que ganharam naquelas competições, levamos para Porto Seguro. Teve gente que foi para Miami, teve gente... Coisas emocionantes assim, né? Teve uns comentários aqui falando que lembram disso. Algumas da pessoas... Paloma, não sei qual Paloma que é, mas ela comentou aqui. Então, muitas coisas. A emoção, às vezes, são coisas muito pequenas que a gente talvez esqueça, mas eu acho que... eu diria que não foi emoção, mas um grande alívio foi vender a empresa numa época que o Brasil estava numa situação econômica muito difícil, né? Uhum. Eu me lembro que meses depois o governo reduziu a metade os preços dos aparelhos auditivos. Eu não sei se a gente sobreviveria a isso. Então, vender para a FONAC foi um movimento não só de sobrevivência nossa, mas um movimento de compreensão da realidade do mercado, né? Você vê que antes eram quase todos representantes, não tinha empresas multinacionais aqui. Depois a Siemens foi embora, depois ela voltou, depois virou Sivantos. A Oticom também era Centro Auditivo Telex, depois, com problemas que tiveram, virou Oticom, né? Eles ainda usam o nome Centro Auditivo Telex, acho que no varejo, não tenho certeza. A GN também, a Videx era uma empresa familiar, tinha uma célula, o Jensen e tal, hoje virou fusão, Videx, virou Videx da Dinamarca, hoje fez uma fusão com a Sivantos, virou a AWS. A GN também, hoje é uma multinacional. Então, compreender aquele movimento foi importante para a gente não ser atropelado. Então, para a FONAC foi importante porque ela tinha um representante no Rio de Janeiro que vendia uma quantidade de aparelhos por ano que o CAS vendia por mês. E essa empresa nem existe mais hoje. Então, a FONAC, quando comprou, ela resolveu comprar uma empresa que ela já partia de... E devo dizer que o crescimento foi por causa da ajuda da FONAC. A FONAC foi vital, né? Uhum. Foi no momento certo, né? Eu queria até dizer que desculpe interromper, nessas empresas que eu citei todas elas têm grande tecnologia. Todas elas têm. Um melhor que o outro, talvez um esteja melhor no momento, no mercado, mas a verdade é o seguinte: os produtos vinham de fora e nenhum de nós, e nenhuma das nossas empresas, nós tínhamos alguma influência sobre os produtos. Então, nós tínhamos que construir um negócio aqui, nossos concorrentes, todo mundo, com o mercado que a gente tem, com as pessoas que nós tínhamos, com a gestão de marketing. Você lembra bem, você trabalhou nessa área. Uhum. Então, nós éramos... dependia de nós, de pessoas, de estratégias e de equipes para desenvolver o negócio. Isso nosso, da Sivantos, da Siemens, da Oticom, da GN, tudo isso, né? Sim. Como a gente tem mais ou menos uma meia hora, né, como a gente combinou, eu vou pegar algumas perguntas que eu recebi aqui. Eu vou olhar a pergunta que está aqui na caixinha, mas... Deve estar chato com as pessoas, porque não tem nada de muito importante que eu possa falar, né? Não, se tivesse aberto aqui, você ia ver que tinha um monte de gente falando de saudades e tudo mais, mas daí a gente não ia estar se vendo assim dessa forma, né? Eu tenho tido bastante contato, né, prestado consultoria para a Maura de Itapetininga, da FONEC. E ela mandou duas perguntas aqui para mim. Uma delas é: qual a sua visão sobre a adaptação de aparelhos auditivos fora dos consultórios ou lojas de aparelhos auditivos, como em óticas, farmácias, do ponto de vista do produto, mas também do serviço? É uma tendência ou não necessariamente? É o seguinte, esse mercado
fora do âmbito que ela mencionou, particularmente em óticas e, às vezes, em farmácias, são mercados que existem lá fora e, via de regra, eles são utilizados para se aproveitar de alguns benefícios que, na prática, que não se confirmam muito. Que é o seguinte: se alguém tem uma ótica dentro de um shopping, como eu vou citar o Iguatemi, aqui em São Paulo, como a Sonova tinha lá uma loja, não sei se ainda tem, e mais de uma empresa está procurando desenvolver questão de óticas, via de regra, isso dá com os burros na água. Não vejo no momento como isso é um movimento que tem muita chance de sucesso. Por quê? Porque é o seguinte: você precisa ter uma estrutura dentro desses lugares que normalmente as óticas não estão dispostas a assumir. As óticas estão localizadas em ambientes caros, muitas vezes, como um shopping importante ou loja de rua. Via de regra, ela não tem um espaço adequado para fazer um trabalho adequado, né? Precisa ser um lugar meio reservado, por causa do problema do ruído. Alguns abraçam isso com essa visão de que, puxa vida, isso pode ser um bom negócio, né? Só que os negócios são tão diferentes. Eu tenho um exemplo prático disso, que não quer dizer que se generalizou. Eu fui num lugar desse que tinha uma junção, uma estrutura de aparelho auditivo dentro da ótica. E eu fui lá para ver um negócio de óculos. E eu estou lá conversando com a pessoa que está vendendo o negócio da ótica lá. De repente vem uma fone que eu conheço há muito tempo. Falei: olha, nós estamos aqui. Ela estava no local lá onde tinha um ambiente, não sei se tinha uma cabine, ou se o ambiente era isolado. Eu acho que tinha uma cabine, porque você fazer um tratamento acústico dentro de uma ótica lá deve ter custo alto. A conclusão: os vendedores mesmo, o pessoal que trabalha com a ótica, que é normalmente um ambiente aberto, muito iluminado, muitas vezes, nem me contaram. Uhum. Eu sou um cara de 72 anos, talvez naquela época estavam com 70, sei lá, e eu seria um cara potencial para ser abordado. Vem cá, você está precisando de óculos? Não, eu queria avisar. Talvez ela não quisesse dizer: pô, você está parecendo também surdo, né? Não ia falar isso para mim. Mas podia falar: olha, se você precisar, se você tiver, nós temos uma estrutura aqui. Eu conheço essa novidade, né? Não tem muita comunicação. Eu tive também uma experiência com outro tipo de produto, em que esses produtos muito diferentes acabam, quando as pessoas pensam que aquilo vai, ao trabalhar junto, vai trazer um ganho, a gente percebe que são culturas diferentes, produtos com estruturas de preço muito diferentes e que acabam não funcionando. E eu vi essa mesma realidade quando a gente falava de implante coclear e aparelho auditivo. Se você junta tudo, nós fizemos alguma experiência, não vale a pena aqui contar, porque é longo, a coisa não rola. Você trabalha com um produto que custa 40, 50 mil, e outro custa 3 mil, 4 mil, 5 mil, com um que entra dois produtos, é um produto hospitalar, outro não é. As culturas são diferentes. Então, respondendo sobre essa questão de ótica, existem tentativas, tem gente trabalhando sério para construir isso aí. Pessoalmente, não estou vendo muito sucesso nas iniciativas, não é de uma empresa só, não. Eu não acredito muito nesse negócio. Como, vamos dizer assim, você tem 30 lojas de aparelhos auditivos e vai trabalhar aí com 100 óticas. Uhum. Né? A ótica foi vista e a farmácia foi vista como um potencial ganho, porque circula muita gente de idade, né? Muita gente vai à farmácia e compra aparelho, muita gente de idade compra óculos, então tem o cliente potencial. Eu acho que essas óticas e farmácias, dependendo do tipo de trabalho inteligente e marketing que for feito, elas seriam um grande gerador de leads. Uhum. Tipo uma campanha cruzada ali, você tem desconto campanha lá. Cruzada. Uhum. Agora, ocupar o espaço de ótica, nem toda ótica tem espaço para isso, um espaço adequado, reservado,
que tenha uma proteção de ruído e que tenha lá um fonoaudiólogo, porque não dá para fazer trabalhar com aparelho auditivo sem fonoaudiólogo. E realmente isso, as diferenças de como. Então, protocolo. Você tem um fonoaudiólogo lá que fica sem fazer nada o tempo todo, isso tem custo. Tem custo e acaba o fonoaudiólogo também não se beneficiando disso. Eu não posso dizer que isso não vá ser um dia realidade, porém, eu não vejo hoje nas iniciativas que foram feitas no mercado como uma iniciativa bem sucedida, não. Tá. Talvez tenham pessoas que tenham uma ideia diferente. Eu juntei 3 perguntas em uma agora, porque uma é minha, pessoal, e uma apareceu aqui no chat aqui, e uma tem a ver com o que a Maura também tinha me mandado. E eu acho que elas têm conexão, todas olham para o futuro. Me perguntaram aqui a respeito da sua visão de vendas para o governo, para como isso vai evoluir ou não, a importância da fono e que toca muito na importância da pessoa, né, como a gente falou, e negócios de fono. Qual a visão que você tem do mercado de fono independente, onde ela está tocando o negócio dela, o que ela deve oferecer, se ela deve ficar fiel a uma marca só ou não. E a minha pergunta também, que eu estou juntando nessa tríplice pergunta, posso separá-las depois para a gente não se perder, a minha percepção de onde o produto aparelho auditivo iria chegar. Às vezes eu acho que ele vai ter uma ruptura igual o smartphone fez em relação ao telefone, que uma das coisas vai ser amplificar a audição, mas ele vai fazer tantas outras coisas que vai perder o estigma, vai ser moderno usar aquele gadget ali. Esse mercado vai mudar desse jeito, será? Então, são muitas perguntas numa só. Então, vamos começar pela primeira que você falou, como é que é o governo? O governo, eu não sei como é que está rolando agora durante a pandemia, deve ter sido afetado bastante. O programa, eu conheço bem o programa do governo, porque eu fui muitas vezes pela ABMED, ou representando as empresas, ou mesmo eu fui muito ao Ministério da Saúde com o grupo que cuida do Programa de Saúde Auditiva do Brasil, que é um programa, vamos dizer assim, na sua estrutura, avançadíssimo. A gente pode comparar esse programa com a visão que a gente tem do SUS hoje e do Programa Nacional de Imunização, negócio de vacinas, né? A estrutura que o Brasil tem para aplicar vacinas. Vocês devem ter acompanhado agora esse final de semana em São Paulo, na cidade de São Paulo, eles adaptaram eles vacinaram 500 mil de pessoas, mais de 500 mil pessoas, numa virada que teve música, teve para pessoas de 18 a 21 anos. O Brasil tem uma estrutura invejável para negócio de vacinação. Da mesma forma, esse programa do SUS é um programa muito avançado. Tem seus problemas na estrutura, porque eles nunca corrigiram, nunca adaptaram, nunca modernizaram por causa da burocracia. Nós tivemos dezenas de discussões no SUS. O programa, ele em si, a estrutura, a ideia dele, o conceito é muito bom. Tem um problema. Os preços são tão baixos que isso vai ficar concentrado na mão das grandes empresas. E a prestação de serviço por fonos, eventualmente dependentes, que podem apoiar em lugares distantes, porque eles têm credenciado em todo lugar, é uma remuneração muito baixa, por causa da margem que esses produtos têm, né? Os preços do governo são muito baixos. Então, eu acho que isso vai ficar concentrado na mão das grandes empresas que faturam e, eventualmente, vão pagar serviços para fonoaudiólogos nas regiões como uma forma de uma contribuição financeira adicional. Pode ser que tenha, em algum lugar, compre tantos aparelhos que uma fono independente possa viver disso. Mas eu acho que isso vai ficar concentrado na mão das empresas e, sem dúvida, come uma boa parte do mercado privado. Mas nunca matou o mercado particular, nunca. Me lembro que tinha muita gente, agora tem programa do governo, vai morrer. Nada, quando isso aconteceu, o mercado particular também cresceu. Tá?
Até porque muitas pessoas recebem um aparelho básico, querem migrar para algo. E às vezes tem que esperar 2 meses para receber um aparelho, e não é aquilo, não pode ter atendimento, serviço, o reparo, tem um monte de problemas operacionais. O programa, conceitualmente, é muito, muito bacana, e não é qualquer lugar do mundo que tem um programa como esse. Agora, operacionalmente, é um problema brasileiro, né? Depois tem outros detalhes. Desculpa, eu ri aqui porque eu vi a pergunta do Alexandre. Quanto ele tem que pagar por essa aula depois? Nada. Ai. Eu não estou aproveitando nada. É o seguinte, o Alexandre é um gozador, então... Né? Ele tem uma virtude, é São Paulino, né? Mas tudo bem. É o seguinte, se é o Alexandre que eu estou pensando. É o Alexandre Ferreira. É ele mesmo. Então, você fez a segunda pergunta, foi sobre... A importância da Fono e negócios independentes. Bom, aí eu vou arrumar briga com as empresas. Eu sugiro... alguém vai dizer, você não falava isso quando estava na empresa. É verdade. Olha, isso tem até a ver com a pergunta do Alexandre, que é qual o conselho que o Pedro pode dar para quem quer investir em negócio de aparelhos auditivos? Eu sugeriria mudar de ramo, mas tudo bem. Não, brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu aconselho quem for trabalhar com aparelho não se ligar a uma marca só. Eu volto a dizer. Vocês vão dizer, quando você trabalhava na Fonac, você não falava isso. É verdade. Lá eu procurava fazer com os clientes que comprassem de mim. Normal. Hoje, independente, fora desse ramo, dá para perceber cada vez mais que você ficar na mão de um único fornecedor é um problema para o pequeno empreendedor. Em parte, por causa daquela questão que nós abordamos antes, da impessoalidade das empresas, seja com seus funcionários, seja com seus clientes. Não é só o pequeno dependendo de um grande. Você pode ter problemas de fornecimento, de repente dá um problema de alfândega que você não consegue receber. Você tem uma dependência de preço daquela empresa, se você só trabalha, você tem um contrato de exclusividade. Isso eu não estou falando pela primeira vez, eu já falei isso em outras lives, às vezes eu discuto com as pessoas, eu digo o seguinte, a realidade hoje, o Brasil sempre foi um país monobrand. Todo mundo queria ser exclusivo, todo mundo queria vender uma marca, as empresas também, vamos dizer assim, os representantes, os dealers, os fonoaudiólogos, também pediam ajuda às empresas, muitas vezes as empresas ajudavam a montar o negócio, seja estruturalmente, audiômetro, e publicidade e outras coisas, é verdade. Porém, essa dependência única, hoje, de uma única empresa, é prejudicial para o pequeno. E vou dizer uma coisa, aumentar a competitividade do mercado ajuda demais a qualidade do mercado. Se você tem um cliente que tem um contrato de exclusividade com você, você pode ir mal, você pode dar assistência técnica ruim, você pode fazer o que quiser, você pode aumentar os preços. Esse cliente, ele não tem como se desvencilhar muito fácil dessa situação e mudar para o outro, porque o mercado brasileiro ainda é muito antigo nesse aspecto. Ele tem feudos, todo mundo toma conta de um lugar. Então, não que eu queira detonar o que as empresas fazem, de jeito nenhum, mas eu digo o seguinte, se eu hoje fosse abrir uma loja de aparelho auditivo, eu não iria fazer exclusividade de jeito nenhum. Eu ia negociar com várias empresas, não preciso fazer leilão, mas eu quero ter certeza de que eu vou ser bem atendido. Se eu não for mal atendido aqui, eu tenho onde escapar para o outro lado. Isso faz com que as empresas tratem muito melhor seus clientes. Não tem nem dúvida. Porque ele não está ali na mão, né? Por exemplo, exatamente. Então, as fonoaudiólogos independentes, as pequenas empresas deveriam tentar se tornar multimarcas. Ninguém é dono de área nenhuma, a empresa fornecedora também não precisa dar exclusividade a ele, mas você tem independência, poder escolher. Inclusive, você pode passar por momentos em que você precisa de um produto diferente. Né?
Você tem que ter essa liberdade. Hoje, e para não dizer que eu estou inventando a roda, ou que eu botei uma bola de cristal estragada, nos Estados Unidos, na Europa, ninguém é exclusivo de coisíssima nenhuma. Você entrar numa loja na Áustria e olhar a vitrine, você não vai descobrir que marca eles vendem. Não tem o nome das marcas. Não tem o nome das marcas. Tem o nome do centro aditivo. A gente chama centro aditivo genericamente, né? Então é o seguinte, hoje o pequeno empreendedor, o fonoaudiólogo independente, ele tem que vender ele. E outra coisa que eu digo, já falo há muito tempo isso. Os consumidores, se pegar 10 consumidores de aparelho auditivo, 10 clientes de aparelho auditivo na rua e perguntar para eles que marca que eles estão usando, 8 não sabem. Ele sabe que ele compra lá na loja, na Comunicare, sabe que compra na Áudio, na loja da Maura, na loja não sei o quê, conhece fonoaudiólogo, ainda é um negócio em que a relação entre as pessoas é muito importante. Eu acho que ninguém duvida disso. É óbvio que tem outros recursos hoje. Hoje tem recurso de de você fazer ajuste do aparelho remoto, pela internet, por uma série de questões, mas nada se faz sem pessoas. Sim. E daí voltamos a esse ponto importante. Então, né? Só para resumir, uma pergunta objetiva que talvez alguns dos meus amigos vão dizer, depois vão me ligar, pô, você... né? Eu acho que esse mercado brasileiro tão antigo, tão conservador, que pouquíssimo mudou nos últimos anos, tem que mudar. Por que na Europa e nos Estados Unidos é assim? Não tem exclusividade. Você vai em qualquer dealer, principalmente o mercado americano, que ele não é refém, não é assim tão estruturado em grandes redes. Os audiologistas são os donos dos centros auditivos, né? Todos eles têm diversas marcas, né? Na Europa, tem mais redes que pertencem aos grandes fabricantes. Então, eles fazem esse multi-brand com produtos da marca deles mesmo. Então, cada fabricante tem uma marca A, uma marca B, uma marca C, e eles procuram fazer o que eles chamam de share of wallet com os produtos deles. Mas para o cliente, aquilo é um multi-brand, quer dizer, tem várias marcas. Né? Você vê que as lojas da Phonak no exterior, ela não tem nome Phonak. Nenhuma tem nome Phonak, né? Connect Hearing, Audium e assim por diante, né? Tem nada a ver. Muito bom. Que bom que eu consegui encaixar aqui as perguntas que apareceram aqui de todo mundo. Faltou uma, né? Falta a minha, na verdade. A minha é sobre o futuro do produto. Mas eu ia até agradecer a Maura por ter mandado a pergunta dela. A Maura que tem um instituto super especial lá em Itapetininga. Mas a minha dúvida é sobre a evolução do produto aparelho auditivo. Olha, eu queria ir para o outro lado. Não tanto daquilo que comparando tanto assim do celular que faz 99 coisas diferentes, e se você usar ele para telefonar é 100, são 100, né? Você pode usar para tudo, o celular hoje para tudo, até para telefonar, né? É pouco usado para telefonar. Olha, eu acho que o mercado ele tende a ter uma ruptura, uma mudança, e eu acho que quem hoje empreende deve ter muito cuidado com isso. É o seguinte, o grande driver do mercado sempre foi os Estados Unidos. E nos Estados Unidos está andando a passos lentos, mas todo mundo deve ter ouvido falar já em OTC, que em inglês quer dizer over the counter, e são produtos que não precisa ser necessariamente aparelho auditivo, tem vários produtos over the counter, ou seja, são produtos que você pode comprar no balcão. Quer dizer, eu quero esse, quero aquele. E balcão pode ser um balcão da internet, pode ser uma loja virtual, pode ser tudo isso. Há uma tendência de desregulamentação nessa área de aparelhos auditivos. O que quer dizer isso? Em alguns lugares você não precisa mais de receita médica. Nos Estados Unidos, há 3 anos atrás, foi votada uma lei que é justamente sobre o OTC, que é o over the counter, em que esses produtos
que antes eram meros amplificadores pessoais de baixíssima qualidade, que comprava por $40, ou que vinha da China, vinha não sei o quê, essa realidade mudou. Existe uma grande discussão mundial sobre os preços de aparelho auditivo, que são considerados muito altos. Uhum. Na Suíça, inclusive, a Suíça é um dos países onde os aparelhos são mais caros. Tudo é mais caro na Suíça. Na verdade, a Suíça é um país muito caro, né? Uhum. E onde as coisas são muito caras. Mas na Suíça teve até uma espécie de uma CPI, uma vez, uma coisa assim, para discutir por que os aparelhos eram tão caros. E não deu em nada, porque poucas pessoas entendem o custo da estrutura, né, de venda de um aparelho auditivo. Principalmente num país como o Brasil, onde o volume de vendas por loja é baixo, então o custo fixo ele consome muito da renda que pode vir dos aparelhos. O fato é que nos Estados Unidos o Congresso votou uma lei, o Trump sancionou, fazendo uma equivalência, dizendo que esses aparelhos over-the-counter, que são vendidos assim, podem ser considerados aparelhos auditivos. Uhum. Isso gerou um tumulto lá, tsunami. Um tsunami. Não rolou ainda, porque nessa lei o FDA teve 3 anos, teria 3 anos para regulamentar. O que seria regulamentar? Ouvir a Academia Americana, os otorrinos, a Associação de Fisioterapia, para ver quais são os lados positivos e negativos para regulamentar essa lei. Por exemplo, o que vai estar escrito, o que os fabricantes desses OTC podem fazer, o que não podem, para quem que serve, para quem que não serve, é para qualquer tipo de perda, não é? Sempre sai artigo, estou sempre acompanhando isso. Uhum. Sempre falo isso com os amigos. Sai notícia, eu mando para os amigos aí. O FDA, por causa da pandemia, não tomou a decisão em 3 anos. Era para ser agosto do ano passado, era o limite. Eles não tomaram. Agora, mês passado, o governo Biden deu uma prensa para que isso fosse decidido, porque existe um movimento né? E nesse interim, a tecnologia desses aparelhos over-the-counter aumentou muito. Eles não chegam a ser aparelhos auditivos, mas é um pavor de muitos, da grande maioria dos audiologistas. Por quê? Porque eles vivem de uma margem de um produto que pode custar $2, 3, 4 mil dólares. Se isso começar a cair para $500, né? Como é que vai ser isso? 500, 400, 300, 200 dólares? Uhum. E aí eu tenho uma colocação, não quero alongar muito isso, mas isso eu acho que é o grande vamos dizer, fator de mudança desse mercado. Não mudou nada ainda, o mercado continua tudo igual, mas eu vejo nesse movimento um fator de muito. Porém, eu também acho, e o Alexandre é um que já ouviu essa história umas 10 vezes, né? Eu também acho que esse negócio do OTC, ele pode ser visto como uma ameaça ao mercado em si, mas pode ser visto como uma oportunidade. Por quê? Só nos Estados Unidos tem 40 milhões de pessoas, se eu não estou enganado agora no número, de pessoas que deveriam usar aparelho auditivo e não usam por causa do custo. E isso pode ser uma porta de entrada para o mercado no futuro, tal como foram os óculos, são os óculos aquele de leitura, quando você começa a perder a visão de leitura, nos olhos fica a visão cansada. Eu, durante alguns anos, eu comprava aqueles óculos Minha mãe comprou muito. Nos Estados Unidos, qualquer farmácia vende isso. Qualquer farmácia vende isso. Qualquer lugar. Supermercado vende esses óculos. Então, e depois passam óculos de ótica. Depois você começa a exigir. Então, o OTC ele pode ser visto como grande ameaça, mas ele pode ser visto também como oportunidade. E eu, só para finalizar isso, acompanhei muito quando essa lei saiu, porque foi um tsunami lá. Teve gente que entrou em desespero, teve gente que falou, nós podemos aproveitar isso aí, e teve gente que fez autocrítica. Eu vi um audiologista americano importante dizer o seguinte: nós não conseguimos convencer 40 milhões de pessoas a usar aparelho auditivo, agora estão reclamando que eles vão comprar um aparelho over-the-counter aí, que ele mesmo regula e tal. Ou seja, eu acho que isso não virá logo, nem nos Estados Unidos, isso vai ser um movimento que a gente precisa observar. Quando o FDA regulamentar, vão aparecer várias empresas de tecnologia, que não são as empresas de aparelho auditivo, também deve estar. As empresas de aparelho auditivo, os fabricantes, devem estar com um monte de solução no bolso,
pronto para deflagrar, dependendo do que o FDA decidir. Isso, obviamente, vai levar um tempo a contaminar o mercado europeu, depois vai um dia chegar aqui, tem toda uma questão também burocrática da Anvisa, esse negócio todo, mas eu acho que deve todo mundo ficar de olho nesse negócio. Acompanhar bem, né? Beleza. É o futuro. Agora, se o aparelho auditivo no futuro vai fazer café, ou também, ou que as outras funções do aparelho auditivo, além de melhor, isso a minha bola de cristal não alcançou. E assim, independente, eu já fui refletindo sobre essa minha pergunta dele virar um gadget. Independentemente do que ele for ter de features ali, se ele virar isso que eu pensei, de toda forma, para a audição estar muito bem equalizada, a necessidade de cada pessoa, ele vai precisar de uma fonoaudióloga, mesmo que o aparelho faça várias outras coisas. Então, continua nessa pessoa. Eu acho que o fonoaudiólogo sempre vai ser fundamental. Sempre vai ser fundamental. Porém, o trabalho do fonoaudiólogo, talvez, aí a minha bola de cristal, botei uma pilha que não estava muito boa, mas ela me mostrou o seguinte: eu acompanhei o início do trabalho do fonoaudiólogo com aparelho auditivo, porque eu sou velho. Então é o seguinte, quando eu comecei, era vendedor que fazia audiometria, tinha ficha de papel, eles batiam ficha, eles iam na casa dos clientes para vender. Tinha gente que pegava o ônibus uma vez por mês, ia para Botucatu, ficava no hotel, ia na rádio, anunciava que ele estava lá, cheio de aparelho na mala, os clientes iam lá. E eu me lembro que, na época, nós fomos a primeira empresa a realmente colocar o fonoaudiólogo fazendo esse trabalho de avaliação, vamos dizer assim, de seleção do aparelho. Não. Eu acho que o fonoaudiólogo ele é fundamental, não é porque ele entende aparelho, porque ele entende a anatomia, de toda a questão, vamos dizer assim, científica, médica, do ouvido. Ele entende também um pouco da psicologia do paciente, ele é um profissional de saúde. Isso é, agora, o que pode vir a acontecer, por exemplo, hoje, um audiologista nos Estados Unidos, que tem sua loja, trabalha com a Ticon, com o Phonak, com o GN, vamos dizer assim, ele compra o aparelho e ele vende o aparelho. E ele vive da margem. Ele compra por 1.500, vende por 3, não sei. Se os aparelhos começarem... Eu não acredito que os aparelhos venham substituir a alta tecnologia que tem hoje. Mas vai ter um momento de turbilhão, um momento de... Depois... Esses aparelhos outros vão virar os óculos que se vendiam de banca de loja. E as óticas não acabaram por causa disso. Né? As óticas, o que tem de ótica aí é brincadeira. Né? Então é o seguinte, eu acho que o que pode acontecer no futuro é sim que o audiologista participe da seleção, o cliente vai comprar isso na internet, o aparelho dele, vai comprar em algum lugar por um preço muito mais barato, e ele vai cobrar os honorários do serviço de adaptação e de acompanhamento, em vez de ganhar da margem do aparelho. Acredito que esse seria um dos caminhos se o preço de aparelho desabar. Porque não vai ter margem nos aparelhos, se os preços, por alguma razão, caírem. Então, isso traz o fonoaudiólogo, principalmente aqueles que trabalham nas empresas, a sua origem, profissional de saúde. Alguém que avalia, seleciona, adapta, acompanha, orienta e assim por diante. E não seja necessariamente o vendedor do aparelho auditivo, que é a realidade hoje. Né? Eu acho até que uma das coisas que, claro que tem os fonoaudiólogos que trabalham em clínicas, avaliação, tudo, mas tem um grande contingente de fonoaudiólogos que trabalham em loja de aparelho auditivo. Sim. E esse pessoal tem que vender aparelhos, são pressionados e são coisas que quando elas ou eles fizeram a universidade, não era o objetivo deles fazer isso aí. O mercado, infelizmente ou felizmente, ele trouxe para esse lado. E eu vou dizer o seguinte, o fato do fonoaudiólogo ter vindo para as lojas de aparelho auditivo e tal, foi um movimento muito positivo nesse momento todo, porque ele trouxe a qualidade do trabalho e o benefício do paciente com um trabalho
técnico importante, né? Sim. Fonoaudiólogo sempre vai ser necessário, sempre. É verdade. Eu vou sacrificar umas perguntas ali do bate-bola, que a gente está chegando perto do nosso deadline. Eu queria perguntar para o senhor, para você, a sua visão do Brasil no momento, economia, isso até foge um pouco de aparelho auditivo, mas vamos subir, está melhorando, vai piorar, quem vem por aí? Agora é uma pergunta que vai tremer um pouquinho essa bola de cristal. Mas eu não fico em cima do muro, não. Eu acho o momento do Brasil péssimo, terrível, terrível. Essa polarização muito exacerbada, essa comunicação muito odiosa e, na minha opinião, algumas escolhas absolutamente incorretas, coloca o Brasil numa posição muito ruim a nível mundial. Então, ninguém vive sozinho. Eu acho que a gente tem que passar por esse período. Nós temos que manter as instituições, fundamental. A gente pode não gostar de uma, de outra, de outra. Hoje, na verdade, nós temos 4 poderes. O mundo todo é assim. Nós temos o poder executivo, legislativo, judiciário e temos a imprensa. Alguns veem a imprensa como um grande problema, outros veem como uma grande solução, né? Se eu não posso ficar em cima do muro, eu acho que a imprensa é vital no mundo democrático. Enfim, eu acho que a gente passa um momento muito difícil, porém, eu não vejo que a gente não tem um futuro, né, pela frente. Todo momento de crise, assim, muito exacerbado, assim, muito radical, ele acaba servindo de aprendizado para o futuro, né? Eu acho também que as comunicações, e aí a imprensa também, porque também tem imprensa que defende um lado e tem imprensa que defende o outro. Quer dizer, a imprensa não... Né? Nós temos hoje televisões... Ela não isenta, né? Nós temos televisões que têm um viés, tem outros. Nós temos jornal, temos rádio que tem um viés, tem outro, ou seja, tem para todos os gostos. Então, se alguém não gosta de imprensa, ele não gosta daquele que fala das coisas diferentes que você gosta, não gosta daquela outra. Então, mas não dá para seguir só que a gente gosta, né? Senão... imprensa é fundamental. Em qualquer país do mundo, né? Assim, civilizado, a imprensa é... Então, a imprensa, na verdade, é que traz a informação. Alguns acham que a informação é incorreta, mas o fato é que aquilo é informação. E aí, dentro da crise, a população, numa próxima eleição, vai votar aquilo que ele acha que pode ser melhor, né? Eu acho que o momento do Brasil é muito ruim. A economia, nós temos... É o seguinte, nós temos problemas estruturais que não vão se resolver tão cedo. Hoje, o Estado, Forças Armadas, Congresso, Judiciário, custam tanto dinheiro, sobra muito pouco para investir. O Brasil precisava de uma revolução nesse ponto. Reduzir drasticamente isso, né? E investir muito em educação, saúde, basicamente. Isso já tem violência, né? Também já... Então, eu ia dizer também exatamente em segurança pública, porque nós temos um quadro terrível, né? De insegurança, de criminalidade, de um monte de coisa e tal. Porém, a longo prazo, se a gente investir muito em educação e saúde e também tiver uma economia mais dinâmica, em que o governo possa investir mais, porque hoje não sobra nada do orçamento para investimentos, né? E o governo também tem muita culpa, porque ele também usa muito dinheiro por questões políticas, né? Então é o seguinte, se eu disser que estou vendo a luz no fim do túnel, assim, é uma luzinha meio tênue, lá bem distante, mas tem sempre uma esperança, né? O túnel é longo, mas tem luz. O Brasil tem recursos, tem muito... Eu acho que o Brasil, a gente falou antes, o Brasil precisa se alinhar com as pautas dos
países civilizados, é meio ambiente, é diversidade, antirracismo, democracia. Tem uma fala que diz assim, democracia é o pior dos sistemas, sem contar os outros, mas é melhor que os outros. Então é o seguinte, nós temos uma cultura de prestigiar a democracia. Tem países que têm outros sistemas há muito tempo e vivem nesses troços. Mas o Brasil privilegia e sempre, vamos dizer assim, tem uma vocação para a democracia. Mas para você levar a democracia, você tem que as instituições sejam preservadas, que o Brasil se alinhe também a pautas internacionais. Por exemplo, você estava falando antes da diversidade. Se o Brasil não se alinhar na pauta do meio ambiente, nós estamos perdidos. Uhum. Porque muitos países não vão comprar os produtos da gente, não precisam vender os produtos. Né? Então, não sou especialista nessa área, é uma visão pessoal. Tem pessoas que têm visão diferente, eu não quero aqui criar um ambiente político, mas esse cara é comunista porque defendeu o meio ambiente. Né? Não é, eu acho que a gente tem que apaziguar as coisas nesse país e priorizar aquilo que realmente é importante. Né? É verdade. E, senhor Pedro, eu ia abrir o bate-bola, que sempre eu abro o bate-bola com alguma novidadezinha. E como a gente trabalhou muito junto, falamos da sua carreira, eu ia lançar uma novidade, que na verdade vou continuar próximo do segmento de aparelhos auditivos e de audição, porque eu estou num projeto de fundo social criado pela Lac Lobato, mas que em breve aí vem novidades. Porém, eu vou ser gerente de marketing do Shopping West Plaza. Então, parabéns. Vou contar a novidade. Parabéns. Muito obrigado. E, bom, para fechar, eu queria te perguntar o que te inspira. Qualquer coisa, pode ser pessoas ou momentos, situações. O que me inspira no momento, na minha idade, é cuidar da minha saúde, aproveitar a vida, né? Naquilo que eu posso, né? Então, me inspira também ter relação com as pessoas ainda, contribuir. Eu queria até citar uma coisa que foi muito patente aqui na pandemia, que é um valor que a gente tem que valorizar muito, que é a solidariedade. Uhum. A gente viu, algumas eram invisíveis, mas nós vimos centenas de manifestações de solidariedade em momentos muito difíceis das pessoas, né? Muito difíceis das pessoas. Eu digo até solidariedade em empresas, que muitas empresas tiveram a consciência de doar muita coisa, né? Uhum. E eu acho também que uma das coisas que me motiva hoje é a solidariedade. Eu tenho anonimamente minhas contribuições naquilo que eu posso, né? Eu, por exemplo, lá na empresa do meu filho, que a gente passou e ela está passando um momento muito difícil, por exemplo, a gente deu um jeito de mandar ninguém embora, porque a gente tem que ter a visão do próximo. Se não dá, não dá, tudo bem, a gente entende. Mas eu acho que um valor que pode inspirar muita gente nesse período difícil, todo mundo, dentro da medida de cada um, se chama solidariedade, né? Isso me inspira também. Tá? E depois me inspira, talvez seja, não vou dizer que ser demagogo, dizer que é egoísta, mas me inspira, vamos dizer, a minha vida pessoal, da minha família, dos meus amigos. E, afinal de contas, estou com 72 anos, eu tenho que me cuidar e tenho que aproveitar a vida, né? Naquilo que for possível. Isso me inspira também. Né? Fazer o bem para o outro e fazer o bem para você mesmo, né? Exatamente. A gente não pode ser demagogo, né? Então, não, e isso, até para citar brevemente, assim, umas resoluções minhas, eu cheguei à conclusão de que eu queria verbalizar mais vezes para pessoas que às vezes não escutam com tanta frequência, que elas são inspiradoras e são pessoas que me inspiram. E quando eu comecei a fazer isso, assim, eu recebi tanto de volta que o que eu entreguei era pequenininho, assim. Eu voltei com mais e a outra pessoa voltou com mais também, assim, isso multiplica. Também é uma forma de ser solidário com os outros que às vezes não enxergam o quanto o outro vê nele, né? E o senhor está nesse bloco das pessoas que me inspiram e que eu quis convidar aqui para bater um papo. Eu já vi aqui alguns comentários que não acreditam que está acabando, que é sempre a Lid falou que é sempre bom te ouvir. Um abraço a Lid. A Lid foi uma das pessoas
que mais me ajudou. Foi uma pessoa que renunciou a algumas coisas tão importantes, tão importantes para a vida dela. Ela ficou também com a gente na época do CAS, quando a Siemens resolveu, que foi uma demonstração assim, que eu nunca vou esquecer, né? E ela foi uma pessoa que tem um valor assim comensurável, né? Como muitas outras, a Lisnau é uma pessoa muito especial. Ah, que legal. E ela agradeceu aqui, deu parabéns para a gente, teve outros parabéns também. O Ale falou que um cliente livre é sempre importante. E é isso, eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. Eu agradeço, eu sei que eu devo ter sido um pouco repetitivo, não apresentei nada de muito novo, a bola de cristal também ela não indicou todos os caminhos, mas foi agradável para mim também conversar com você. Foi uma troca muito legal. Te agradeço muito e com certeza o pessoal vai assistir depois aí e vai comentar. Isso, boa sorte para você e para todo mundo que está ouvindo, né? Saúde, se cuidem e vamos pensar no próximo. Ótimo. Também. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau e boa semana a todos. Igualmente.